Questão número 4. Nós temos que calcular quanto que vale a força resultante e a distância percorrida por este carro no intervalo de 0 até 5 segundos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular quanto que vale a minha aceleração. Olhando para o gráfico, ele começa em 20 metros por segundo e ele vai vir terminar aqui, ó. Quando tiver em 10 segundos, o meu tempo, tá? Meu tempo é 10, a minha velocidade é 0. Então, aqui eu vou até deixar anotado no cantinho, ó. Tempo igual a 10 segundos, V igual a 0. Por quê? Porque ele encostou nesse eixo aqui. Então, quando eu encosto no eixo X, é porque o meu valor de Y é 0. Então, aqui eu calculei a minha aceleração, que vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora calcular quanto que vale a força resultante que foi pedida dele. Eu vou lá escrever força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, neste caso aqui, vai ficar assim, ó. A massa é 1.000 quilos. A aceleração vai valer menos 2. Então, a força resultante, lembra que a gente fala é de módulo. A gente não trabalha com força com valor negativo, tá? Eu coloquei aqui só porque a aceleração nossa era negativa. O que significa essa força ser negativa? Significa que ela está contrária ao eixo que nós estávamos adotando originalmente, tá? Mas a gente nunca vai ter força com valor de fato negativo. A gente vai usar sempre o módulo. Essas barrinhas são uma maneira de colocar esse valor sempre positivo. Achei a força. Pronto, eu tenho duas opções aqui para calcular. Então, ou melhor, eu tenho 3 gabaritos possíveis. Achei a força. Agora eu vou calcular quanto que vale a minha distância, tá? Cuidado, porque essa questão tem um peguinha, porque ele quer de 0 até 5 segundos e não até 10. Porque o gráfico, se você calcular do gráfico inteiro, vai até 10. Então, não é isso que a gente precisa. Então, eu vou calcular quanto que vale a distância para esses 5 segundos. Aqui a maneira mais prática que vai ter para resolver vai ser usando aqui, ó, tá? S0 mais V0, mas não é a única maneira de se calcular, tá, gente? Então, você pode calcular com outros mecanismos. Eu quero achar isso aqui, vou adotar a minha posição inicial, ou melhor, vou passar esse S0 do lado de lá, fica mais fácil. Aqui, ó, o S0 está positivo, vem para cá, fica negativo. Eu vou fazer ΔS, que é a pergunta nossa ΔS. Velocidade inicial valia 20. O tempo é 5 segundos, mais menos 2. E o tempo é 5 segundos ao quadrado. S menos S0 é ΔS. 20 vezes 5 vai dar 100. Menos 2 por 2 dá 1. 5 ao quadrado é 25. Então, meu ΔS vai dar... Ctrl Z. 75 metros. Essa é a distância que ele vai andar nos primeiros 5 segundos de questão. Então, vai ficar nossa letra C. Ok. Número 5, tá? Lembrando que algumas questões a gente já tinha feito na outra aula e algumas eu deixei já feita aqui para ficar mais rápido. Número 5 fala assim, ó. Uma força constante de intensidade 20 newtons atua sobre um corpo de 10 kg de massa, inicialmente em repouso, que desliza sem atrito sobre a superfície horizontal. A velocidade adquirida pelo objeto, então eu quero saber quanto que vale a velocidade, tá? Então a pergunta é essa daqui, velocidade adquirida pelo objeto após andar 4 metros. Então, o que eu fiz aqui primeiramente? Eu peguei aqui os valores que ele deu pra gente, tá? Ele deu pra gente a força, que era de 20, a massa, que era 10, e consegui encontrar a minha aceleração. Achei a aceleração, apliquei na equação de Torricelli, porque ele queria saber a velocidade quando eu andei 4 metros. Então, ó, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. A velocidade eu quero descobrir, a inicial era 0, 2 vezes 2, que é a aceleração que eu calculei, vezes os 4 metros. Achei que a minha velocidade vai ser de 4 metros por segundo. Número 6. Na 6 fala assim, ó, 2 blocos A e B de massas 10 e 20 quilos estão grudados lá no fio. E estão em repouso inicialmente sobre um plano horizontal sem atrito.
que tem uma força de 60 newtons que está sendo aplicada no bloco B, conforme mostra a figura, quanto que vale a tração. Fizemos essa questão na última aula. Então, aqui eu vou ter o quê? Tração. Vai ser a única força que vai puxar o objeto A para frente, porque eu não tenho atrito no chão. Então, eu tenho tração para frente. Larissa, eu tenho ou não tenho aqui a peso normal? A gente sempre vai ter peso. Sempre que o objeto estiver pendurado, sempre que o objeto estiver na superfície apoiado, ele vai ter normal. Só que, se ele estiver somente encostado na superfície, a normal e o peso vão ser iguais e isso vai se cancelar. Então, eu não preciso mais escrever isso aqui. Por isso que no meu bloquinho A, eu só escrevi a força que puxa ele para frente, que é a tração. Então, eu coloquei tração, tá? No lugar da aplicação, tá? Estou fazendo a aplicação da segunda lei de Newton. No lugar da força resultante, eu escrevi a tração, que é a força que puxa o bloco A para frente. Tração é igual a massa do objeto A vezes a aceleração. Fiz o mesmo para o bloco B. A força que puxa o bloco B, menos a tração, é igual a massa dele vezes a aceleração. Dessa maneira, tração positiva, tração negativa, dá para cancelar. E eu vou ter que a minha força é igual a minha massa A mais massa B vezes a aceleração. Dessa maneira, aplicando os valores que dão na questão, eu consegui achar a minha aceleração, que vale 2 metros por segundo ao quadrado. E, como eu queria era a tração, eu escolhi uma das duas fórmulas, qualquer uma das duas que eu pegasse daria certo. Peguei a fórmula de cima, que ficaria mais fácil. Tração igual a massa A vezes a aceleração, e consegui achar quanto que vale minha tração, que é 20 newtons. Para a questão número 7, que a gente não fez ainda, vamos fazer ela aqui agora. Vamos dar só um instante. Questão número 7. Aproveitando um tempo ocioso entre um compromisso e outro, Paulo resolve fazer compras em um supermercado. Quando preenche completamente o primeiro carrinho com mercadorias, utiliza-se um segundo carrinho preso ao primeiro por meio de um gancho, como mostra a figura. Sabe-se que as massas dos carrinhos são distribuídas uniformemente e seus valores são iguais a 40 e 22 quilos. E Paulo puxa o carrinho com uma força constante de módulo 186 newtons. Essa é a nossa força. E aí, admitindo que o plano não é perfeitamente horizontal, que não tem atrito com o chão, quanto que vale a aceleração máxima dos carrinhos? Já desenhei aqui separadinho, bonitinho pra gente, quais são as forças que atuam em cada carrinho. Bom, se eu não tenho atrito, lembrando que eu sempre vou ter peso normal, mas eles vão se cancelar porque eu não tenho nenhuma força puxando na vertical para atrapalhar aqui. Então, aqui, eu vou ter que a normal e o peso se anulam. Então, no bloquinho 1, eu vou ter somente a tração puxando ele para frente. Já no 2, tem o pau fazendo a força e para trás a corda, o ganchinho, a tração, então. Como é que vai ficar a aplicação da segunda lei de Newton aqui neste caso? Então, eu terei aqui, que no lugar da força resultante, eu vou montar a fórmula para o meu bloquinho 1. No lugar de escrever FR, eu vou escrever tração. Tração é igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração. No lugar do bloco 2, eu vou escrever o quê? No lugar do FR, eu vou escrever força menos tração. Por que fica menos? Porque eu tenho uma força para um lado, uma força para o outro. A gente já discutiu isso. Vetores para lados contrários, eu vou ter um menos o outro. Dessa maneira, ficou assim, eu tenho força e tração no bloco 2 e tração no bloco 1. Então, ficou força menos tração igual a massa 2 vezes aceleração. Se observar, ficou positivo e negativo. Então, eu consigo cancelar a minha tração, porque tem uma positiva e uma negativa. E eu consigo aqui agora organizar. Vai ficar do lado esquerdo da minha equação somente a força é igual a massa 1 vezes aceleração, mais a minha massa 2 vezes aceleração. Observa que eu sei os valores das massas e da força. Já consigo fazer a minha conta. 186 é igual a massa 1, 40, massa vezes A. Massa 2, 22, vezes A. Então, vai ficar aqui, 186 é igual a 62 vezes A. A
é igual a 186 dividido por 62. A aceleração, que foi a pergunta da questão, vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Só isso. Ok, podemos agora fazer a nossa questão número 8. Que vai ficar assim, ó. Sobre uma mesa horizontal, sem atrito, 2 blocos são ligados por uma corda de massa desprezível. E aí ele fala pra gente que nós temos aqui, ó, sem atrito a situação, tá? A força vale 60 newtons e que a aceleração, já deu o valor da aceleração. A aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. A massa M2, então M2 vale 8 quilos. Quanto que vale a tração, tá? A nossa pergunta é a tração. Como é que eu vou calcular essa tração aqui? Bom, vou organizar o meu esquema aqui. No bloco 2, que é o que está atrás, eu vou ter somente a corda puxando para frente. Tem peso e tem normal, mas se cancelam. O bloco 1 tem força para frente e tração, puxando para trás, tá? Lembrando que normal e peso se cancelam, por quê? Porque ele está se movendo na horizontal, não está se movendo na vertical e eu não tenho nenhuma força puxando na vertical para fazer diferença a minha normal e o meu peso. Então, aqui no caso, eu vou montar aqui a minha equação. Ó, tração é igual a massa 2 vezes aceleração. Lembrando que eu estou partindo do princípio da segunda lei de Newton. O bloco 1 ficaria força menos tração é igual a massa 1 vezes aceleração. Observa que eu sei o valor da massa 2, sei a aceleração e ele perguntou tração. Então, eu não vou precisar resolver por sistema aqui, tá? Porque eu já sei a aceleração. Então, eu já consigo calcular diretamente quanto que vale a minha tração. Vou aplicar aqui, ó, tá? Vou fazer a conta usando isso aqui. A tração eu quero descobrir. A massa 2, ele disse que vale 8 quilos. E a aceleração vale 3. Opa, já achei a minha resposta. Então, a minha tração vai ser 3 vezes 8, que vai dar 24 newtons. É a minha tração, letra C. Ok? Número 9. A gente fez a número 9 na aula, mas vamos discutir novamente ela, para poder pensar também na número 10. Número 9 fala assim, o sistema representado a seguir possui 2 blocos de massa 3 e 2 quilos. Considerando que a superfície é lisa, por que está falando que é lisa? Porque não tem um atrito. Então, as forças vão ser somente da corda e a sequência delas aqui. Então, eu vou ter tração puxando o bloco A. No bloco B, eu tenho tração e tenho peso. Larissa, mas aqui não cancela o peso? Não, por que não cancela? Porque eu não tenho normal. Tá vendo que no bloco A eu desenhei o peso e a tração e eu cancelei uma força com a outra? Por quê? Porque é normal e o peso tem mesmo valor, o objeto está na horizontal, só aparece normal se eu estiver apoiado na superfície, e é normal e o peso tem mesmo valor, então dá para cancelar. Porém, no objeto B, já não dá. Por quê? Porque eu não tenho normal. Eu tenho peso puxando para baixo e tração puxando para cima. Se você pensar aqui comigo, qual é a sequência lógica do meu movimento? É que o meu bloco A venha para frente e o bloco B venha para baixo. O movimento vai ser nesse sentido. Então, quando eu montar a formulazinha, vai ficar assim, ó. Aplicando a segunda lei de Newton, vai ficar a força que atua em A é a tração. A massa A vezes a aceleração. Não tem nenhuma outra força em A. No objeto B, eu vou ter peso puxando para baixo, tração puxando para cima. Presta atenção na sequência do movimento. Quem é mais forte, então, nesse caso? Se o B está descendo, é porque quem puxa ele para baixo é mais forte. Então, eu ponho ele primeiro. Então, peso B menos tração é igual a massa B vezes aceleração. Dessa maneira, quando eu junto eles aqui no meu sistema, eu consigo cancelar aqui, tá? A tração. Vai sempre ficar uma tração positiva e uma tração negativa. Se você colocar aqui e as duas frações ficarem positivas, você montou com a ordem invertida. Tem alguma coisa errada na sua conta. Então, aqui ficou o peso B do lado esquerdo, do lado direito ficou a massa A vezes aceleração e a massa B vezes aceleração. Calculei aqui no cantinho o peso B, peso é massa vezes gravidade. Então, achei que vale 20 e consegui calcular a aceleração do meu sistema, que vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Número 10. Na questão número 10, houve 2 bloquinhos, tá?
nos dois bloquinhos, eu vou ter aqui, ó, opa. Primeiro bloquinho vai ter blocos de massa M1 e M2, que estão ligados por um fio inextensível de massa desprezível, que passa para um poli ideal. O bloco 2 está em superfície lisa, tá? E plana, então ele aqui não tem atrito. E se desloca com aceleração e deu o valor da aceleração, ó, 1 metro por segundo ao quadrado. Quanto que vale a massa 2 em quilos? Sabendo que a massa 1 vale 1 quilo. Opa, então aqui está um pouquinho diferente essa conta. Como é que nós vamos fazer aqui, então, neste caso? Vou montar as minhas equações igual eu montei anteriormente. Vou montar a minha equação do bloco 1, vou montar a minha equação do bloco 2. Bora lá. O bloco 2 vai ser mais fácil. Se eu não tenho atrito, lembrando que ele vai ter peso. Opa. Ele tem peso, só que ele está na superfície apoiada, então ele também tem normal. Só que essas duas forças têm mesma intensidade, porque ele está em equilíbrio na horizontal, então, desculpa, na vertical. Então, essas duas forças se cancelam. Eu vou ter realmente fazendo efeito no bloco 2, só a corda, só a tração. Então, aplicando a segunda lei de Newton, eu vou ficar tração é igual a massa 2 vezes a aceleração. Para o bloco 1, lembrando que o meu sentido natural do meu movimento vai ser assim, não tem como ele voltar. O bloco 2 não vai voltar, vai só e vir para frente. Então, eu vou montar a equação para o bloco 1. Primeiramente, eu vou escrever peso 1. Por quê? Porque peso 1 é maior, porque o bloco 1 está descendo. Menos a minha tração é igual a massa 1 vezes a aceleração. Dessa maneira, montei meu sistema de equações, eu consigo resolver aqui a minha equação. Corto tração com tração, ficou do lado esquerdo peso 1 é igual a minha massa 1 vezes a aceleração, mais a minha massa 2 vezes a aceleração. Desse jeito, ó, aqui, ó, calculei o peso 1 no cantinho. Como é que calcula peso? Peso é massa vezes gravidade. Então, eu achei que se a massa é 1 kg, meu peso vale 10. 10 newtons. Massa 1, opa, vale 1 vezes A. Ah, mas a aceleração a gente sabe quanto que vale, então vou pôr o valor dela aqui já, tá? A aceleração vale 1, mais a massa 2, que eu não sei o valor, e a aceleração que vale 1. Então, observa que ficou assim, ó, 10 é igual a 1 mais M2. Então, esse 1 que está positivo vai para o lado de lá e vai subtrair. Então, ficou 10 menos 1 é igual a M2. A massa 2, ela vale 9 quilogramas. Encerramos a nossa questão número 10. Número 11, fizemos na última aula também. Então, bora lá. 11 vai falar assim, ó, nós temos dois blocos, massa de 2 e 3 quilos, estão ligados por um fio, sem atrito. A gravidade nesse local vai valer 10, quanto que vale a tração que une os corpos 1 e 2. Então, para fazer essa questão aqui, nós fizemos como na aula. Primeiro, eu organizei o sentido do movimento. Como o bloco 1 ele é mais levinho, porque ele tem 2 quilos somente, e o bloco 2 tem 3 quilos, eu já sei que o meu bloco 1 está subindo e o bloco 2 está descendo. Por que que eu tenho que discutir isso? Porque isso vai fazer diferença na minha questão, tá? Então, olha aqui, ó. Como não tem ninguém apoiado na superfície, eu não tenho normal. Eu tenho peso puxando sempre para baixo e como eu tenho uma corda puxando para cima, eu vou ter tração. Então, neste caso aqui, observa que os dois blocos vão ter as mesmas forças. Os dois têm tração e os dois têm peso. Como é que eu vou saber quem eu vou pôr primeiro? Observa que o bloco 1 ele vai subir. Por que ele vai subir? Porque ele é mais leve. Então, eu vou colocar, primeiramente, a força que puxa para cima no bloco 1, que é a tração. E para baixo, eu tenho meu peso 1. No bloco 2, eu vou escrever primeiramente o meu peso 2 e para cima eu vou escrever minha tração. Então, observa que a minha equação, ó, ficou com as mesmas grandezas quando eu apliquei a segunda lei de Newton, porém, primeiramente eu escrevi tração no bloco 1, porque ele está subindo. E no bloco 2 eu coloquei a tração depois. Por quê? Porque o bloco 2 ele está descendo, significa que o peso é maior do que a tração. Calculei separadamente o meu peso. O peso 1 vale 20, o peso 2 vale 30. E apliquei aqui, tá, na minha equação. Montei meu sisteminha, fazendo a soma das minhas equações. Dessa maneira, eu tenho uma tração positiva, uma tração negativa. Eu consigo cancelar as trações. Sobrou do lado esquerdo peso 2 menos peso 1. Do lado direito, ficou a massa 1 vezes a aceleração, mais a massa 2 vezes a aceleração.
Então, eu achei a minha aceleração, que é 2 metros por segundo quadrado, e vou achar a resposta da tração, que era a pergunta nossa. Eu escolho qualquer uma das equações, qualquer uma das duas vai dar certo, desde que você coloque os valores corretos ali. Peguei a primeira equação porque a tração era ela está aqui positiva, ela é a primeira coisa. Então, tração menos peso 1 é igual a massa 1 vezes aceleração. Coloquei o valor do peso 1, que é 20, a massa 1, que é 2, achei a tração, que vale 24 newtons. Para a questão número 12, vamos lá. No Alto da Compadecida, o personagem Chicó conta algumas histórias ao seu parceiro João Grilo. Uma dessas refere-se à pescaria no Amazonas, que ele relata ter sido arrastado por um peixe. Quando ferrei o bicho, ele deu um puxavante maior e eu caí no rio. Chicó ainda completou: o pirarucu me arrastou rio acima durante 3 dias e 3 noites. Considerando que a figura assim é uma representação da situação contada por este personagem e que desprezando, né, desculpa, e que a massa do pirarucu e da pessoa, né, do Chicó, respectivamente 65 quilos e 5 quilos, desprezando a força da correnteza e o atrito, adotando que o peixe exerce uma força de 140 newtons, poderia-se dizer que a aceleração do conjunto foi de quanto, tá? E quanto que vale a tração também, temos que achar a tração. Então, nesse caso aqui, já montei o nosso esquema aqui, fiz um bloquinho para cada um para ficar mais fácil, porque desenhar o quadradinho é mais fácil que desenhar o peixinho. Força puxando, tá? Do peixe puxando para frente. Observa que a aceleração tá para frente, porque a força é maior. Então, força do peixe menos a tração da vara de pescar e da tração da corda no peixe e do objeto homem, eu tenho só a tração puxando para frente. Então, eu vou montar partindo da minha segunda lei de Newton, tá? Vou montar as minhas equações. Essa é a segunda lei de Newton. Vai ficar como a equação para o peixe. O peixe vai ficar assim, ó. Primeiramente, força menos tração é igual a massa vezes aceleração. Montando a equação para o homem. Só tem a tração, que é igual a massa vezes aceleração. Vou organizar bonitinho aqui, ó. A massa aqui é do peixe, a massa aqui é do homem, para ficar bem organizado. Quando eu faço a minha conta aqui, vou montar um sisteminha, consigo cancelar a minha tração, porque fica uma positiva com uma negativa. Do lado esquerdo, a minha equação vai ficar só com a força. Do lado direito vai ter massa do peixe vezes aceleração, mais a massa do homem vezes aceleração. Ok. Vou colocar os valores que foram dados na questão, tá? 140 é a força do peixe, a massa do peixe é 5, a aceleração eu quero descobrir, a massa do homem é 65, a aceleração eu quero descobrir. Vamos lá. Nesse caso, ficou assim, ó, 140 é igual a 70 vezes A. A é igual a 140, o 70 estava multiplicando, ele vai para o lado de lá dividindo, tá? Então, achei que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Pronto. Agora, eu vou calcular a tração, tá? Já temos a primeira resposta, vai ser uma das 3 opções aqui, A, C ou E. Agora, vamos ver qual vai ser a minha tração. Eu escolho qualquer uma das duas equações. Qual que é mais fácil? A do homem, porque aqui eu tenho só tração. Mas se você aplicar na fórmula do peixe, também dá certo, desde que você use a massa correta, que é a massa do peixe. Pegando a segunda equação, que é mais fácil. Tração é igual à massa do homem vezes aceleração. Dessa maneira, ficou assim, a tração, a massa do homem, eu sei que vale 65 quilos. A aceleração é 2, então a tração na corda vai ser de 130 newtons. Dessa maneira, nosso gabarito vai ser letra E. Número 13, questão interessante, porque agora eu tenho não 2 blocos, mas sim eu tenho 3 blocos. Coisa importante que eu discuti na primeira aula que eu falei dessa aplicação das leis de Newton com vocês. Eu falei o seguinte para vocês, falei que quando eu tenho um bloco, eu tenho uma tração. Se eu tiver mais de um bloco, eu vou ter mais de uma tração. Então, o que eu tenho que saber aqui neste caso? Tenho 2 cordas. Observa que ele chamou de fio A e fio B, tá? Vou até colocar na mesma letra que ele colocou ali, ó. Ele chamou de tração, então eu vou ter que chamar de tração A e tração B para ficar bem organizadinho. Vou colocar minha borracha aqui. Então, aqui, ó.
eu tenho 2 fios. Então, eu tenho 2 trações diferentes. Inclusive, eu coloquei com cores diferentes para que vocês possam ver que eu tenho 2 trações distintas. Olha aqui, no fio B, eu vou chamar aqui de tração B. Tração B. O bloco 3 é esse que está aqui atrás e a força vai ser feita pela corda B. Então, eu chamei de tração B. Já no bloco 2, para trás eu tenho o fio B, para frente eu tenho meu fio A. Por isso aqui no A eu chamei de tração A deste fio. Tração A aqui. E para frente, tá? Então, para trás tração B, para frente tração A. No bloco 1, eu vou ter para frente a força e para trás a tração A. Por que tração A? Porque o 1 está sendo puxado pelo fio A para trás. Então, aqui, ó, eu consigo montar as minhas equações. Aplicando a segunda lei de Newton, eu vou ter aqui, ó, que no meu bloco 3, eu vou ter, primeiramente, só tem uma força, então ficou só tração B. É igual a massa 3 vezes a minha aceleração. No meu bloco 2, eu vou ter tração puxando para frente, vai ser a tração A, e para trás eu vou ter a tração B. Por que ficou nessa ordem? Lembra que o bloco 2, ele está indo para a direita. Então, quem é mais forte é o tração A. Então, primeiro eu ponho ele, depois eu ponho a outra. Sempre usa isso como regra. Você sempre vai escrever primeiramente aquela força que está na direção do movimento e depois você vai subtrair em relação à força que está contrária ao movimento. Tração A, então, menos tração B. Opa, massa 2. Vezes massa 2 vezes aceleração. E no nosso último bloco, vai ficar assim, ó, força menos tração A, tá? É igual a massa 1 vezes aceleração. Observa que eu montei as 3 equações, vou até juntar elas um pouquinho mais, para ficar mais fácil da gente enxergar. Juntando aqui para montar meu sistema. Então, quando eu montar o meu sisteminha, observa que vai dar para cancelar algumas coisas. Por exemplo, opa, azul ainda. Quando eu montar o meu sistema, ó, montando o meu sistema, tração A positiva com tração A negativa dá para cancelar. Agora, observa aqui, tração B negativa com tração B negativa dá para cancelar também. Então, aqui, ó, eu vou ter 2 trações que se cancelam. Do lado esquerdo sobrou somente a minha força. Então, do lado direito ficou massa 1 vezes A, mais massa 2 vezes A. Se quiser colocar em evidência, pode, tá, gente? Massa 3 vezes A. Vou substituir nos valores, vou achar a aceleração, que é a minha resposta da letra A, tá? Então, aqui estou fazendo a minha letra A. Força vale 14. Oh, desculpa, a gente sabia somente a tração da letra A, né? Aqui eu coloquei errado. A gente sabe algumas coisinhas aqui. A gente sabe a tração A, a gente não sabe a aceleração e não sabe quanto que vale a massa 2. Então, não dá para fazer por aqui ainda. Peraí, vamos trocar. Não li a pergunta, né? Ficou faltando assim. Ó, montei minhas equações, tá? Não vai dar para fazer por aqui ainda, porque eu não sei quanto que vale a minha massa 2. Mas com o que eu sei, olha aqui, ó, vamos lá. Ó, tem uma força horizontal de intensidade 20 newtons, puxa 3 pesos, 3 corpos presos entre si por 2 fios. Nós sabemos a massa 1, a massa 3 e a tração no fio A, tá? Tração no fio A. Então, eu sei o TA, eu sei a força e a massa 1 eu sei. Então, olha aqui, ó. Eu vou resolver partindo dessa equação aqui, ó, para achar o que eu preciso, que é a minha aceleração, tá? Vou fazer a minha letra A aqui, ó. Então, olha aqui que eu vou fazer. A força vale 20. Vou pôr aqui no lugar, 20. Menos a tração A, que ele disse que vale 14. A massa 1, eu sei que vale 3. Eu acho a minha aceleração. 20 menos 4, 6, 3A. Então, a minha aceleração vai ser 6 dividido por 3, vai dar 2
metros por segundo ao quadrado. Ok, A resolvido. Para fazer a letra B agora, opa, letra B é para achar a tração B. Aí aqui é critério de vocês. Ou a gente já organiza igual eu tinha montado aqui anteriormente, para achar a massa B, a massa 2, mas não tem precisão. Ou eu vou pegar aqui, ó, observa, tração B é igual a massa 3 vezes A. Eu sei a massa 3, eu sei a aceleração, então eu consigo fazer por aqui. Se eu tivesse seguido do jeito que eu estava montando o sistema, que muitos de vocês devem ter feito assim, vocês vão observar que só vão encontrar primeiramente quanto que vale a massa 2. Depois você pode achar o que você quiser. Você vai estar só fazendo uma conta a mais. Tá errado? Não. Só que o caminho é um pouco mais comprido, então eu preferi fazer por aqui, tá? Ação B, eu quero descobrir a massa 3 vale 2 quilos e a aceleração achei que vale 2. Então, a minha tração B vai ser de 4 newtons. Respondida a segunda pergunta da número 13. Questão número 14, fizemos na outra aula também, tá? Que era para falar sobre a força de interação, a força que o B faz em A, tá? Força AB ou força BA. Desenhei aqui os bloquinhos bonitinhos, separadinhos, e falamos o quê? Que normal e peso se cancelam, porque está em equilíbrio na horizontal, não tem nenhuma força, desculpa, está em equilíbrio na vertical, não tem nenhuma força puxando ele na vertical. Então, eu escrevi aqui a equação para o objeto A, que é a força empurrando para a direita, e quem atrapalha o movimento, chamei de força AB. Por que eu falei força AB? Porque o meu objeto A não vai para frente totalmente, porque tem um B atrapalhando o meu movimento. Então, ficou assim. Já no B, já organizei assim, ó, força AB somente, que é o A que empurra o B. E consegui montar a minha equação para achar a aceleração, mesmo não tendo valor numérico, a gente consegue calcular a minha aceleração não numérica, e achei a força AB. Numa situação que a gente tivesse valores de massa e de força, a gente conseguiria achar a aceleração claramente e calcular quanto que vale a força numericamente entre os blocos. Mas aqui nós não tínhamos, achamos somente não numérica, tá? Achamos só na forma algébrica. 15 e última questão que falta para a gente fazer para encerrar essa listinha. Nós temos um bloco de massa 2 kg, inicialmente em repouso, tá? Sem atrito na superfície horizontal. Tem uma força F, 16 newtons, que está na diagonal. Isso aqui vai interferir muito para a gente, tá, gente? Vamos ter que trabalhar com a decomposição de vetores que nós aprendemos. Nessa força aplicada no bloco, igual a figura tem aqui. Quanto que vale a intensidade da normal? Então, eu quero saber quanto que vale a normal. Opa! Quanto que vale a normal e quanto que vale a aceleração aqui na situação. Primeira coisa que eu fiz, eu representei aqui, ó, tem uma força F na diagonal e tinha duas forças. Por que eu fiz essas duas forças? Eu fiz a decomposição do meu vetor F, que é esse que está na diagonal, que eu sei o valor. Esse eu sei que vale 16 newtons e decompus ele em vetor Y e vetor X. Por que isso? Porque essa força na diagonal só me serve para decompor os vetores verticais e horizontais. Não serve para nada. A gente não trabalha com a força assim, ó, na diagonal, tá, gente? Tem que separar ela. Então, eu fiz o meu F de X, que eu já trabalhei com vocês a fórmula. O F de X, ele é o cateto adjacente, então vai ser F vezes o meu cosseno do ângulo, que é 60 graus, que foi informado na questão. E o meu F de Y é F vezes o seno do ângulo, porque ele seria meu cateto oposto aqui. Então, aqui, ó, achei o meu F de X, que vai valer 8 newtons, e o meu F de Y, que vai valer 13,6 newtons, porque ele deu o valor do cosseno e do seno de 60 graus. Ok, por que eu fiz isso? Para calcular o que ele pediu. Então, tá, observa agora que eu não vou usar mais esses vetores. Eu vou fazer o meu desenho aqui do jeito que está decomposto os meus vetores. Ó, meu F de X é a força que vai puxar ele para frente. Não quer trocar a cor. F de X, puxa ele para frente. A única força que faz ele se mover para frente é o F de X. Então, em vez de escrever FR é igual a M vezes A, eu vou escrever F de X é igual a M vezes A. Então, observa, meu F de X eu sei que vale 8.
A massa, ele tinha informado para a gente que ela vale 2 quilos. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2 vezes A, tá? Vou deixar aberta aqui a pergunta. Então, a minha aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Primeira pergunta respondida. Então, já temos aqui somente 2 opções de resposta. Achamos, agora vamos calcular a normal. Eu já desenhei separadinho, bonitinho para vocês aqui, essa representação. Eu tenho sempre peso do objeto puxando para baixo. Lembra que o f de y está para cima? Está aqui para cima. Está como se estivesse levantando um pouco a minha dificuldade ali no chão. A normal é a força que aparece perpendicular à superfície, sempre contrária ao meu movimento. Agora, presta atenção. A normal aqui, essa força normal, não vai ser igual ao peso. Por quê? Porque aqui eu tenho peso puxando para baixo, mas para cima eu tenho 2 forças. Então, a minha normal vai ser menor do que meu peso. Por quê? Observa, se esse objeto está em equilíbrio ali na horizontal, desculpa, na vertical, é porque a força que puxa para cima tem que ser igual à força que puxa para baixo, tá? Então, a minha normal mais o meu f de y vai ser igual ao meu peso. Agora, eu consigo achar a minha normal, tá? Então, aqui, ó, vou achar a normal. Meu f de y eu já tinha calculado, que vale 13,6. Quanto que vai valer meu peso? Bom, se a minha massa é 2 quilos, peso é massa vezes gravidade, então o meu peso vai ser 20. Então, eu vou escrever aqui, ó, 20. Normal tá de um lado, vou passar o 13,6 para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó, 20 menos 13,6, normal vai ser 20 menos 13,6. Minha normal vai ser 6,4 newtons. Pronto, achei a normal, que era a segunda pergunta. E nosso gabarito fica a letra A, 6,4 é a minha normal. E 4 metros por segundo é a minha aceleração. Bom, por hoje é só, terminamos nossa correção. Até a próxima aula. Abraços!